Por mais que as pressões da vida, as dores que nos acompanham na caminhada como seres humanos, factíveis de sentirmos toda sorte de sofrimento, de angústias, de preocupações, nós temos, sobretudo, essa certeza e esperança. Não só que Cristo ressuscitou, mas que Ele ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância. Então, se alegre nessa manhã por essa excelente notícia. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Eu quero fazer essa leitura para você. Acompanhe comigo a leitura que estarei fazendo do capítulo 15, do verso 1 ao 19. Você que está em casa também, participando conosco, que a bênção do Senhor seja sobre você nessa manhã tão linda de domingo, essa manhã em que somos convidados a adorar ao Cristo ressurreto. Nos diz assim, a palavra do Senhor, nos diz o nosso irmão Paulo: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhas crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, e mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Paulo está se referindo aos saduceus. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Paulo usa de eufemismo, né? Dormir aqui é morrer. Ele usa de um eufemismo. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, por essa porção da Tua palavra. Pedimos agora que o Teu Espírito Santo, que habita no coração do eleito, do crente, venha trazer compreensão clara sobre esse texto e na exposição do mesmo. E se há algum coração entre nós que ainda não teve a experiência de ser inundado pela graça de Deus, que essa manhã seja um encontro com o Cristo ressurreto. Seja uma manhã de salvação. Nós oramos felizes, esperançosos, em nome e para a glória de Cristo Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, o apóstolo Paulo escreve 2 epístolas à igreja de Corinto.
Embora, quando estudamos as epístolas de Paulo a Corinto, encontremos textos onde Paulo está tentando ajustar, alinhar o pensamento daquela igreja de forma saudável à doutrina da fé em Jesus Cristo, tentando ajustar o comportamento daquele grupo. Paulo denuncia vários tipos de pecado no meio dessa igreja, pecados sérios, pecados morais. Paulo, aqui de forma muito especial, e talvez não tenha Paulo pastoreado com tanta firmeza e ao mesmo tempo, concomitantemente falando, com tanto amor uma igreja como a igreja de Corinto. Uma igreja, inclusive, que toma parte do seu ensino, da sua teologia sobre os dons. Era uma igreja flutuante, uma igreja que oscilava na sua relação de manifestação da sua fé em Cristo Jesus. Afirmava muitas coisas belas, bonitas, com a boca, mas com as suas atitudes, muitas vezes lhe faltava um ajuste àquilo que o apóstolo já havia de antemão ensinado a eles. E Paulo, lá de longe, escreve essa carta. E aqui ele vai tratar, nessa sessão, sobre a morte e ressurreição de Jesus. Porque Paulo está trazendo esse ensino àqueles irmãos, e, claro, esse ensino reverbera para nós nos dias de hoje. É essencial para a manutenção da tua fé, como ele é essencial para ajustar e trabalhar a fé daqueles irmãos, porque se nós não entendermos a morte e a ressurreição de Jesus, e de forma muito mais clara, muito mais acentuada, o propósito da sua ressurreição, nós não vamos poder estabelecer uma relação com Deus saudável. E a teologia que temos a respeito de Deus vai ser uma teologia extremamente limitada. Então o apóstolo Paulo aqui nos mostra que se Jesus não tivesse ressuscitado de fato, a sua fé, a minha fé, a nossa fé seria uma fé descompensada, seria uma fé vazia, seria uma fé que não tinha propósito nenhum. E ele afirma aqui que a ressurreição de Jesus é a base da nossa esperança, é a razão pela qual nós podemos ter uma vida de fato transformada. Por isso, quando você vem à igreja para estudar a palavra de Deus, vem à igreja para ouvir a palavra de Deus, vem à igreja para cultuar a Deus, apresentar um serviço litúrgico, como estamos fazendo agora aqui, cantando hinos de louvores a Deus, levando a Ele as nossas orações e participando delas. Quando estamos em casa, reunidos com a família, quando estamos nos lembrando do Senhor à mesa, nas nossas orações, ou quando compartilhamos a palavra de Deus com aqueles aos quais amamos, estão conosco, tanto em casa, e quando saímos de casa e vamos para o trabalho, e fazemos aquele exercício na condução, ou aonde estivermos, lá no nosso local de trabalho, de quando uma demanda está diante de nós, e precisamos ser justos, verdadeiros, precisamos ser honestos, o que nos leva a refletir sobre o nosso temor a Cristo, a nossa gratidão a Jesus, a nossa reciprocidade pelo que Ele fez por nós na cruz e ressuscitou para que nós pudéssemos ser a extensão da sua própria vida nesse mundo. Nós precisamos honrá-lo e precisamos entender que quando fazemos isso, estamos demonstrando de fato que a nossa vida está transformada. E está transformada por causa do impacto da ressurreição de Jesus nela, presente aí no seu coração. Por isso eu quero levar você essa manhã a refletir comigo sobre o seguinte tema: o impacto da ressurreição de Cristo. O impacto da ressurreição de Cristo. Claro que, como dissemos há pouco, a saudação que tomou como mote, como expressão máxima daquela igreja primitiva, depois de Jesus ter saído de uma tumba e ter deixado-a vazia, Jesus ressuscitou, não podem ser palavras perdidas ao vento. Essas palavras, elas eram fruto de um impacto verdadeiro do que Jesus realizou, ressuscitando e trazendo para o coração daqueles irmãos. Mas a Bíblia nos mostra aqui, através do apóstolo Paulo, que existem pelo menos 4 impactos da ressurreição de Jesus que mostram a atuação portentosa, poderosa da graça de Deus através do Cordeiro de Deus para a sua vida. E a primeira está para nós muito clara nesse
capítulo 15, nos versos 3 e 4, quando Paulo declara assim: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O primeiro impacto da ressurreição de Cristo, meus irmãos, à luz do texto da palavra de Deus, está presente na proclamação do próprio Evangelho. Quando o Evangelho é proclamado, e a palavra Evangelho, Evangelion, do grego, significa boas notícias. Por isso que o nosso coração deve ser impactado nessa manhã, mesmo contra todas as situações adversas que estejam passando à sua mente, todas as coisas que te preocupem, ou então seu próprio coração lançando diante da parede da memória da sua consciência os seus pecados. Entenda uma coisa nessa manhã: a palavra de Deus nos diz que a ressurreição de Cristo traz um impacto importante, porque está presente na proclamação do Evangelho. Perceba que Paulo começa essa sessão do capítulo 15, lembrando aos coríntios que o Evangelho é baseado na morte e ressurreição de Jesus. É baseado na morte e na ressurreição de Jesus. Por isso é que ele afirma de forma categórica: morreu ele pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Meus irmãos, nós não podemos nos esquecer, e existe um artigo do pastor Franklin Ferreira, ministro batista calvinista, que hoje mostra o perigo de uma seita, de uma doutrina herética do passado, dos 2, 3 primeiros séculos da história da igreja, que está recorrente nos dias atuais, que é o gnosticismo. Travestido de coisa bonita, de mensagem de esperança, para aquecer a alma dos seus seguidores e seus ouvintes. Mas eles querem excluir a realidade de um Cristo que foi à cruz em carne e osso, na existência humana. A ressurreição não pode ser separada da morte de Cristo na mensagem do Evangelho, porque essa doutrina demoníaca afirma que Jesus Cristo, o homem, não morreu na cruz. Se nós alijarmos, se nós excluirmos a dádiva de Jesus, o Filho de Deus, o homem Deus, que se doou na cruz, voluntariamente, cumprindo o plano de Deus, para morrer por mim e por você, nós incorremos no pecado de estarmos negando, de fato, o poder e a autoridade da sua ressurreição. Porque ele morreu em carne, foi crucificado em espírito, também nos diz a palavra do Senhor. Paulo, escrevendo a Timóteo, fala sobre isso. Mas ele ressuscitou. João Calvino, o grande reformador, afirma que a ressurreição de Jesus Cristo é a confirmação da nossa salvação. Ele não ressuscitou no nosso coração, como alguns estão afirmando de forma equivocada. Ele ressuscitou há pouco mais de 2000 anos atrás, e foi aquela cruz por amor a você e a mim. Ele ressuscitou para nos dar essa viva esperança de que um dia, depois do seu coração parar de bater, um dia quando você deixar esse plano da existência humana, terrena, você rirá da morte. Você verá face a face o teu Senhor, aquele que se doou por você e amou você até o Calvário. Mas a partir dali, ressuscitado, ele continua amando você. Você é um filho, você é uma filha amada de Deus.
O impacto da ressurreição de Cristo está presente na proclamação do seu Evangelho. É esse o Evangelho, essa boa notícia, que Ele está vivo. Aleluia. Mas eu te faço uma pergunta nessa manhã. Meu irmão, minha irmã, você tem compartilhado a ressurreição de Cristo como ponto fundamental da sua vida cristã nas suas conversas? Lá no trabalho, com seus familiares, principalmente aqueles que não foram alcançados pela salvação graciosa de Jesus. Lá na fila do supermercado, na academia. Nós precisamos trazer a nossa boca e anunciar aquilo que, segundo as Escrituras, afirma que o coração está cheio. Você tem anunciado às pessoas o impacto dessa salvação na sua vida. Mas, em segundo lugar, o impacto da ressurreição de Cristo. Ela é o estímulo para a proclamação do Evangelho aos perdidos. Porque Paulo afirma aqui, nesse versículo 14, que se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã e a nossa pregação seria vã. A nossa pregação seria vã. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra de Deus. Meus irmãos, a ressurreição, ela é o motivo pelo qual nós temos, de fato, as boas novas na nossa vida. E é nessa hora que essas boas novas sufocam as nossas vontades de fazermos murmurações, de reclamarmos, de falarmos mal das pessoas, de vivermos uma vida carrancuda, de vivermos uma vida olhando para os nossos problemas e nos auto-vitimando, e achando que o mundo desabou sobre nós e somos agora pessoas perseguidas, infelizes, quando nós temos um motivo maravilhoso, que é a ressurreição de Jesus, para transmitirmos e compartilharmos as boas novas. Porque se essa ressurreição não tivesse acontecido de fato, você não teria poder e autoridade para pregar o Evangelho. Eu quero destacar uma coisa aqui nessa manhã. Não diga que você não tem o dom de pregar o Evangelho, porque pregar o Evangelho não é um dom. Evangelizar não é um dom. A Bíblia diz que é um mandamento que deve ser obedecido, está lá exarado em Mateus 28, do verso 18 ao verso 20, quando Jesus diz no verso 18, ide por todo o mundo e proclamai o Evangelho, pregai, é um mandamento. O que eu tenho feito com a ordem do meu Senhor? Será que eu estou em pecado desobedecendo o meu Senhor? Meus irmãos, o impacto da ressurreição de Cristo é o estímulo para a pregação do Evangelho às pessoas que estão perdidas, que estão longe de Deus. Nós precisamos ter paixão pelas almas. A ressurreição de Cristo nos leva a isso. É o motivo pelo qual nós podemos pregar o Evangelho, essa ressurreição. Mas se ela não tivesse acontecido, você não teria o poder para fazer isso. E aí eu pergunto a você nessa manhã, sua atitude ao compartilhar o Evangelho mudaria se você de fato percebesse a importância da ressurreição de Jesus? Por que eu estou dizendo isso? Porque se você não prega o Evangelho, se você não tem compartilhado o Evangelho com pessoas, ou é muito tacanha, muito pequena a forma como você tem falado de Jesus aos outros, eu gostaria que você nessa manhã refletisse sobre isso. Porque talvez a convicção dessa ressurreição e o impacto dela na sua vida, te levando a uma vida de gratidão, a uma vida de contentamento, satisfação no Senhor, a um desejo de santificar a tua vida ao Senhor, esteja faltando essa paixão. Esteja faltando essa paixão. O impacto da ressurreição de Cristo é o estímulo para que você leve o Evangelho àqueles que estão longe de Deus.
Mas existe um terceiro aspecto que o texto nos mostra, e ele está para nós no versículo 17, porque nos diz o apóstolo Paulo que se Cristo não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa fé, e ainda iríamos permanecer em nossos pecados. Isso significa que o impacto da ressurreição de Cristo nos faz lembrar que a sua ressurreição tem poder para nos salvar. Muitas vezes estamos até desejosos de anunciar Jesus às pessoas. Mas será que de fato eu tenho consciência de que eu sou salvo? Porque se eu tenho consciência de que eu sou salvo, eu preciso viver como salvo. Se eu sou alguém que vive recorrentemente pecando, vivo na prática daquele mesmo pecado, se eu sou alguém que não tenho nenhuma disposição de mente de ler as Escrituras, ler a Bíblia, estudá-la, poder saber o que ela traz ao meu coração para me alimentar e eu alimentar aos outros, se eu não tenho prazer numa vida de oração, uma vida dedicada de oração, se eu não sou alguém que se envolve com a realidade da minha igreja local, alguém que não tem prazer em trabalhar, em contribuir na obra do Senhor, apoiando os meus irmãos, servindo o meu Senhor com os dons e talentos que Ele me concedeu. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão e irmã, você não pode sair daqui enganado, não. É importante que você reveja, faça uma autoanálise, não é só do seu comportamento, porque o seu comportamento é apenas um reflexo daquilo que de fato se passa lá dentro de você. Vocês lembram da oração de Davi no Salmo 139? Quando ele fala sobre um Deus que conhece ele de forma íntima e profunda, porque é o Deus que o sonda e vai lá no mais profundo âmago da sua alma. Ele diz lá no final do Salmo 139, ele está muito preocupado, porque ele não quer que escape da sua vida a possibilidade de Deus não só fazer um exame sobre a sua vida, mas de consertar a sua vida, de trabalhar a sua vida a fim de que ele viva como um verdadeiro servo de Deus. Ele diz no final: Senhor, tu me sondas e me conheces, então vê se há em mim algum caminho mau. É a oração dele lá no finalzinho do Salmo 139. Vê no que eu estou te devendo. Tu conheces os meus pecados, por mais que eu tente ocultá-los. Ele diz: sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho da sua retidão, pelo caminho eterno. Irmãos, Paulo é claro aqui, nesse versículo 17, ele diz que se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé e salvação estão ligadas não apenas à morte de Jesus, mas também à sua ressurreição. A ressurreição é a confirmação que Deus aceitou o sacrifício de Jesus. E se Ele aceitou o sacrifício de Jesus, você está livre da condenação, do pecado, da morte, do juízo de Deus, do inferno, porque você foi alcançado por essa graça. Porque essa graça, ela é abundante na sua vida. Aonde abundou o pecado, diz a palavra de Deus, superabundou a graça do Senhor. Eu queria lembrar vocês essa manhã, eu tenho lido algum material já, ou relendo, meu querido pastor presbiteriano, que já está com Cristo, R.C. Sproul. O Sproul, para mim, foi um dos maiores expositores das Escrituras. E ele nos lembra que a ressurreição de Cristo, ela é o selo da nossa justificação. Ou seja, você nessa manhã pode ter a certeza de que não há pecado algum que você já tenha cometido, ou que você virá a cometer, que Jesus já não tenha perdoado.
porque você está justificado. Então, pastor, eu posso pecar? Não é isso que a Bíblia ensina. Nós não podemos dar ocasião à carne, diz o apóstolo Paulo, porque somos justificados pela fé, mediante a morte e ressurreição de Jesus. Pelo contrário, o crente pode até continuar pecando, e vamos continuar pecando até o último dia da nossa existência. Esse não é o problema. O problema é quando nós não reconhecemos que precisamos confessar a Cristo os nossos pecados e abandoná-lo. 1 de João, capítulo 1, versículo 9, declara: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, porque somos justificados pela fé. Por isso, o impacto da ressurreição de Cristo tem poder para nos salvar. Mas há um último impacto. O último impacto está nesse versículo 19. O último versículo da sessão que lemos de 1 Coríntios capítulo 15, que diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Sabe o que isso aponta para você nessa manhã? Que o impacto da ressurreição de Cristo é o fundamento vivo da sua esperança. É o fundamento vivo da sua esperança, porque a ressurreição de Jesus nos dá esperança diante da morte. A morte foi vencida. A morte foi tragada pela vida, e Paulo diz: se Cristo não ressuscitou, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas Ele ressuscitou. Aleluia! E por isso temos a plena convicção de que a morte não é o fim. Ontem passei boa parte do dia consolando uma família. E é muito duro para um pastor ter que dar palavras de consolo para uma família, não pelo consolo em si que nós dedicamos. Alguém pode dizer: pastor, o senhor com mais de 30 anos de ministério é tranquilo. Não é tranquilo não, irmãos. Eu tremo. Porque a gente procura se colocar no lugar de quem está do lado de lá. Ontem, no início da tarde, a Carolzinha, a Carol, esposa do Daniel Júnior, me ligou dizendo: pastor, meu pai faleceu, acabou de falecer. E o chão da gente cai, né? Porque é uma família querida da igreja, família Guedes. O pai dela foi meu aluno há 23 anos passados lá em Nova Friburgo, quando eu era pastor lá e dava aula no Seminário Central Teológico de Nova Friburgo, há 23 anos. O Og, pai da Carol, já está com Jesus, presbítero Og, foi meu aluno querido, um bom aluno. Tivemos juntos esse ano e ele desenvolveu uma espécie de hepatite e o quadro se agravou e veio falecer no dia de ontem no Hospital dos Servidores. E a Carol falava assim para mim: pastor, eu não sei como dar essa notícia para a Júlia, porque a Júlia era muito agarrada com o vô. Aí meu coração apertou. Eu fui orar, pedi a Deus direção e disse para Carol: Carol, filha, faz isso, assim, 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 assim.
Depois ela mandou um áudio, compartilhei com os irmãos no grupo do conselho. Ela aliviada, emocionada. Falou: pastor, obrigado. Obrigado, eu pude orientar minha filha. Foi um peso que saiu do meu coração. E nessa hora a pessoa perde o chão. Mas eu dizia depois para ela que a nossa esperança está na ressurreição do corpo que aguarda os crentes e fiéis a Jesus, no dia em que a trombeta ecoar. E esse dia vai ser um dia maravilhoso. Por isso nós não podemos temer a morte. Não podemos temer a morte, porque o impacto da ressurreição de Cristo é o fundamento da nossa esperança. Você e eu podemos enfrentar a morte com a certeza de que aqueles que morrerem em Cristo vão ressuscitar também. Agora existe uma questão: como no teu coração a esperança da ressurreição de Cristo muda a sua perspectiva, não só sobre um dia você ressuscitar, sua perspectiva de morte e ressurreição, mas sua perspectiva de vida aqui agora. O impacto da ressurreição de Jesus tem que começar a mudar agora a tua mente e o teu coração, para que você, quando estiver na perspectiva muito próxima da sua partida, você não tema. Você não tema, porque nós podemos partir a qualquer momento. Mas é tão bom saber que se nós deixarmos essa vida aqui agora, se nosso coração parar de bater, os nossos olhos fecharem, nós vamos estar para sempre com aquele que vai declarar diante do Pai para você e para mim, segundo diz as Escrituras: vinde bendito de meu Pai, bendita de meu Pai, toma posse, entra no gozo do teu Senhor, na alegria do teu Senhor, é o que diz a Bíblia. Eu dizia para a Carolzinha ontem à noite: seu papai está feliz, alegre, vivendo a eternidade já com o Senhor Jesus. Esperança maravilhosa. Eu fiquei orando por alguns irmãos que estão enfermos depois, irmã Selma, precisando muito das nossas orações, irmão Daniel, tio Daniel Guedes. Quando eu vi a hora, já era quase 1h da manhã. E aí pude dormir tranquilo. Levantei 4h30 da manhã, feliz da vida. Cheguei aqui na igreja às 6h da manhã. E falei: Senhor, ainda faço pouco. Ainda faço pouco. Me dê forças, me dê amor a Ti. Coloca mais paixão no meu coração pelo Senhor. Me dê mais temor a mim, Senhor, porque eu sou pecador. E eu não quero brincar com uma vida cristã. Eu quero ser um crente segundo Teu coração. Se o Senhor quiser que eu te entregue o ministério, eu te entrego, porque não é ser pastor que me faz vibrar na Tua presença, é ser Teu servo. Irmãos, nós precisamos encarar com realidade, com firmeza, com amor, com paixão, aquilo que Jesus fez, ressuscitou para que nós possamos reproduzir na nossa vida o Seu caráter de santidade. Tem crente desanimando, tem crente que reclama de tudo, tem crente que fala mal do outro, tem crente que deixa que pensamentos maus, poluídos, tomem a sua mente e partam para a prática. Tem crente que tem preguiça de vir à igreja. Eu tenho que dizer isso aqui nessa manhã, porque eu tenho orado ao Senhor: Senhor,
trabalhe meu coração para que eu não seja um preguiçoso, para que eu não seja um crente que fique desmaiando na minha própria alma, como diz o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 3. Eu não quero que você saia daqui dessa manhã, num domingo de ressurreição, enganado. Meus irmãos, a ressurreição de Jesus é a essência da nossa fé cristã. Sem ela, nós não temos mensagem, nós não temos esperança, nós não temos salvação. Eu termino dizendo que nessa manhã nós possamos lembrar e celebrar que é através da obra da graça de Jesus, que nos amou com amor incomparável, morreu indo àquela cruz por nós, mas ressuscitou para dar a todos nós garantias de que o Evangelho está vivo e de que nós podemos pregá-lo com todas as forças do nosso coração. Vamos sair daqui dessa manhã e vamos proclamar essas verdades poderosas na nossa vida. Vamos proclamar as pessoas que estão ao nosso redor. Vamos falar de Jesus, honrando a Cristo, o Cristo que ressuscitou. Amém? Glória a Deus por isso. Nós vamos, nesse momento, passar a celebração